Show. Pessoal, boa noite, né? Não sei quem tá vendo essa gravação nesse horário, né? Mas fiquei de deixar para essa turma gravado a resolução de um exemplo bom, tá? Sobre blocos, sobre estacas, tá? Então, na aula de hoje, pessoal, eu vou estar calculando um exercício bem completão, bem parecido com aquele que a gente vê de sapato, tá? Que ele vai te dar subsídio para que você consiga resolver qualquer outro bloco, né? Em qualquer determinada aplicação, tá? Procure ficar até o final da aula de hoje para eu explicar como é que vai ser o dever de casa dessa última unidade, que vai ser o último trabalho do ano inteiro, tá bom? Bom, o exemplo que eu vou fazer com vocês, pessoal, eu estou aqui há 1 hora desenhando, né, para a gente não gastar tanto tempo na gravação. Mas como ele é basicamente, tá? Na aula de hoje a gente vai calcular basicamente um bloco, tá? Para ele aguentar basicamente a reação que um pilar, que ele tem 60 por 120, deve suportar, tá? A nossa reação desse pilar é em torno de 200 quilonewtons, quer dizer, 2.000 quilonewtons, que são aproximadamente 200 toneladas, tá? Esse aí é um esforço muito elevado, tá? Tem outros esforços que vieram juntos, tá? Então, depois de uma análise estrutural, foram determinados momentos nas duas direções e forças horizontais aí nas reações dos pilares, tá? O tipo da estaca que foi projetado de acordo com a investigação geotécnica do solo foi estaca tipo hélice contínua, tá? Cujo diâmetro é de 50 centímetros, né? Aqui eu deixei para vocês indicado a capacidade de cada estaca hélice, de 50 centímetros. Não vou fazer aqui exploração geotécnica, tá? Não vou pegar um SPT e determinar a capacidade com vocês, que isso vão ver na disciplina de fundações, tá? Mas basicamente você tem lá a estratificação do solo, pega-se aquela planilha de fundações que eu mostrei para vocês na aula passada, com o tipo de estaca e o diâmetro dela e o SPT, você consegue determinar essa carga de projeto aqui, tá? Então, cada estaca nossa, ela resiste, né, em torno de 580 quilonewtons, tá? É uma estaca que vai até uns 20 metros de profundidade, tá bem? Uma coisa importante nesse exercício, eu pedi para não verificar o efeito de grupo, tá? Porque aí vai gastar mais tempo da nossa resolução, isso aqui não é do concreto, é de fundações, depois vocês podem fazer isso isoladamente, tá? FCK do bloco 30 MPa, CA 50, como é um elemento enterrado, cobrimento aí mínimo 4,5 cm, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, de acordo com aquele nosso roteirinho que tem nos slides, é o seguinte, é determinar quantas estacas, né, devem ser mobilizadas para a gente conseguir equilibrar o nosso pilar, tá? Então aqui eu fiz a representação do nosso pilar P1, ele tem 60 por 120, tá? Qual é a quantidade de estacas necessárias, né, pessoal? Bom, a equação, gente, ela é dada por aquele coeficiente alfa multiplicado pela reação vertical do pilar, dividido ali pela carga de projeto, né, das estacas. Basicamente isso. Esse alfa, meus queridos, é aquele alfa que considera o peso próprio do bloco. Tudo bem? E o que a gente viu é que a norma de fundações, a 6123, se eu não me engano, ela estabelece que o seu alfa não seja inferior, tá, a 5%, tá, ou 1,05. Bacana? Substituindo os valores, portanto, a gente tem isso aqui. Nossa carga são 2.000 e a carga de projeto de fundações 580. Você dividindo isso aqui, pessoal, vai te dar aproximadamente 3,62. Como a gente precisa de valores de estacas inteiros, né, a gente arredonda para a quantidade de estacas necessárias, sendo igual a 4, tá? Então, primeiro cálculo aí. Ou seja, a gente precisa, para este pilar, acomodar um bloco que acomode 4 estacas. Simples, tá? Então, aqui a gente vai projetar um bloco de 4 estacas. Show. Bom, qual que é a próxima etapa, professor? A próxima etapa, gente, seria a definição da geometria do bloco. Tanto as nossas dimensões em planta, quanto a nossa altura do bloco. Tudo bem? A gente vai falar de cada etapa. As dimensões em plantas, pessoal, estão nos nossos slides, elas vão estar em função, primeiramente, da distância entre estacas, tá? Entre eixos de estacas, que é essa distância L. Tudo bem? Então, o nosso bloco, pessoal, como ele vai receber 4 estacas, é interessante que esse bloco seja primeiro quadrado.
tudo bem? Quadrado e simétrico, né? Bacana? Então a gente tem aqui 4 estacas desenhadas, né? A distância entre eixos, chamada de L, ela está aqui representada, tá? Essa distância entre eixos, pessoal, ela varia com o tipo de estaca. A nossa estaca é uma estaca escavada, né, que é a hélice, né? Então esse L, ele deve ser 3 vezes o diâmetro da estaca. O diâmetro da nossa estaca é de 50 centímetros, então essa distância L deve ser minimamente 150 centímetros, tá? Aqui a gente tem o centro do pilar, então a distância L sobre 2 é 75, distância L sobre 2 é 75. Como a nossa estrutura é simétrica, fica dessa forma. Facinho até agora, né? A outra distância, pessoal, que ela é bem importante, é a distância entre o eixo, tá? Da nossa estaca até a face do bloco. Essa distânciazinha que a gente vai chamar de C, tá? O C, pessoal, ele também está nos slides. Ele é dado, né? Pela o diâmetro da estaca dividido por 2, tá? Mais 15 centímetros. Tudo bem? O diâmetro da nossa estaca são 50. Essas aqui são todas dimensões, fórmulas, tá? Recomendadas, tá, pessoal? Então, essa distância Czinha aqui, ela vai dar em torno de 40 centímetros. Tá? Então, logicamente, as nossas dimensões do bloco, a distância AT, então a menor distância do bloco, perdão, é AB, tá? AB aqui, ó. Distância AB e a distância BP, né? Então, são os lados do bloco, tá? Como o bloco é quadrado, o AB vai ser igual ao BP, tá? A largura é igual ao comprimento. E se você soma, né, 150 mais 40 de cada lado, você vai ter aí exatamente 230 centímetros. Tudo bem? Beleza, pessoal? Então, aí as dimensões do nosso bloco. É um bloco de 230 centímetros por 230, ou 2,30 por 2,30. Tá? A próxima etapa, pessoal, é bem simples também. É a nossa altura do bloco. Lembra que essa altura do bloco, pessoal, ela deve ser selecionada de tal forma que a gente se obtenha um bloco rígido, né? Tá? Se for um bloco flexível, a gente tem que dimensionar armaduras de cisalhamento, tá? O bloco rígido não. A gente assume que ele é praticamente indeformável, né? Bom, professor, como é que a gente faz para determinar a altura do bloco? Bom, existe o critério da NBR, que ele geralmente dá alturas menores de bloco. Ele basicamente vai ser a largura do bloco menos a largura do pilar dividido por 3. Tá? Lembrando, pessoal, que o nosso bloco é quadrado, então a primeira dimensão é igual nos dois lados, né? Só que o nosso pilar, pessoal, ele não é um pilar quadrado, ele é um pilar retangular. A altura em relação a x, né, ele é de 60 centímetros, né? E a outra dimensão do pilar são 120. Então olha que interessante, né? A altura em x, se nós formos calcular, dá uma altura de aproximadamente 56,7 centímetros. Já a altura em y está dando aqui aproximadamente 36,7 centímetros, ok? Então, de acordo com a NBR, pessoal, se nós fôssemos calcular um bloco, a gente arredondaria para, por exemplo, 60 centímetros. Tá? É um bloco que está recebendo novamente 200 toneladas, tá, pessoal? Tem 200 elefantes aí em cima desse bloco. Será que essa altura é suficiente? Você poderia sair daqui para frente e já calcular as verificações do cisalhamento, lógico. Mas, obviamente, essa altura aqui não vai dar muito certo, tá? Qual que é um outro critério que a gente pode fazer também essa estimativa inicial, né? Pelo critério de Blevaux e Freme, né? 1966 aí, né? Ou 1967, quando eles deduziram, né? É a técnica da treliça espacial, tá? Que nem a gente apresentou em sala de aula. Você pega, por exemplo, aqui é um bloco quadrado. Então, eu vou pegar aqui a maior dimensão. Vou fazer como se fosse um corte AA aqui, ó. Tá? Que aí eu consigo pegar exatamente a maior dimensão ali do bloco, tá bom? Vou fazer aqui o corte AA. O corte AA, desenhadinho, ele está aqui, ó, do ladinho, tá? Então, tem um corte AA. Olhando por cima, né, tem uma distância M, observe aqui, né?
a gente vai ter aqui essa distância M, dessa estaca até o centro do pilar. Bacana? Preciso dessa distância M, né? E aqui, ó, eu tenho uma dimensão, que é um lado é L sobre 2 e outro é L sobre 2, 75, 75, né? Tá? Logicamente, como é 4 estacas, esse ângulo aqui é de 45 graus, né? Tá? Então, olhando aqui de novo, pessoal, a gente tem a distância M, né? Esse M aqui, ele vai ser calculado, né? O M ao quadrado é igual a 75 ao quadrado mais 75 ao quadrado, né? As duas dimensões, né? Esse M aqui, ele vai dar em torno, gente, de 106 centímetros, tá? Beleza? A altura do bloco, pelo critério de frame, ele é determinado basicamente por esse ângulo θ aqui, tá? É o ângulo da biela de compressão, tudo bem? Tá, então a biela, a força, né, NK do nosso pilar, vai caminhar aqui dentro pela biela, né, e atingir a estaca, tudo bem? Então ele sai do pilar como se fosse um X, né? A biela vem aqui, ó, ela se espalha para cá, eita, ela se espalha para cá, para cá, para cá e para cá, né? Lógico, né? Por isso que a gente pega essa distância M aí na diagonal. Bacana? Então vamos continuar aqui, né? Então, o bloco para ser rígido, de acordo com o critério de frame, fala que basicamente a angulação dessa biela tem que ser superior a 45 graus, né? Ela varia geralmente entre 45 e 55, tá? Então, para calcular essa altura é muito simples. A gente tem a distância D, achamos, quer dizer, a gente quer achar a distância D, a gente tem o M e a gente chuta uma ângulo da biela. Simples, bem simples, né? Bom, então o que a gente pode fazer, né, pessoal? A gente tem esse triângulo retângulo aqui. Eu sei que basicamente a tangente do ângulo θ vai ser o cateto oposto D sobre a hipotenusa, sobre o outro cateto, perdão, sobre M, né? Então o D aqui vai ser igual ao M vezes a tangente do ângulo θ. Bem tranquilo, né? Aqui a gente pode adotar, eu vou adotar aqui um ângulo fixo. Por exemplo, vamos adotar aqui o θ como 150 graus. Se a gente achar uma altura depois que se comportou, por exemplo, muito bem, a gente pode reduzir esse ângulo. Se ali na frente alguma verificação desses elementos não deu certo, eu só aumento esse ângulo, consequentemente eu aumento essa altura, tá? Então aqui, pessoal, o D, que é a nossa altura última, vai ser a distância M, que a gente calculou 106,07, vezes a tangente do ângulo de 50 graus. O D aqui, ele vai dar em torno de 126 centímetros, tá? Geralmente, esse comprimento que a gente penetra a estaca, ele varia de 5 a 10. Se a gente adotar 10, logicamente, arredondar, a altura vai ser igual ao D mais 10. Vamos fixar, então, o bloco? O que vocês acham? Vamos fixar aqui o bloco? Fixar o bloco, a altura do bloco em 135, pode ser? 135 centímetros. E a nossa altura útil, 125. Tá aí. São números redondos, são números que são mais fáceis de projetar e calcular, tá? Então tá aí. Aí, gente, eu pergunto para vocês, olha o critério de frame. Ele havia dado 135 centímetros, né? E qual que foi o da NBR? 60. Tá? Percebam? É muita diferença. Aqui eu calculei lá na frente, se você tivesse calculado, né, a altura do bloco com 60 e feito as verificações, não teria passado ali na frente nas bielas de compressão. Então, como esse ângulo ele é maior, né, do que a altura estabelecida pela NBR, a gente já sabe que o bloco é rígido, tá? Então, posso prosseguir. Ah, outra coisa importante, já que a gente tem agora fixado os valores, vamos recalcular esse θ, né? Então, a tangente de θ vai ser também a distância D dividido por M, né? O D deu 125, o M é 106, né? Fazendo aí o arco tangente, o nosso valor da biela, que vai ser o valor real, efetivo, ele está em torno ali de 49,7 graus. Guarda essa informação que a gente vai precisar para mais tarde. Show. Top. Bom, já achamos aí as dimensões direitinho. Agora, pessoal, com as dimensões do bloco, a gente consegue primeiro avaliar o peso próprio do bloco e avaliar se as nossas estacas, sob agora as cargas atualizadas, vão estar superando a carga de projeto, tá?
Então, a próxima etapa chama-se verificação das reações nas estacas. Aqui está o nosso bloco visto por cima, as duas vistas laterais. Tá? Esse aqui vai ser a direção X, essa é a direção Y. Tá? O nosso pilar, pessoal, ele está recebendo tanto momentos na direção de X, MXK, ele recebe um momento na direção de Y, MYK. Né? Ele vai receber também forças horizontais. Ó. Você vai ter aqui a força horizontal em Y, e a gente também vai ter a força horizontal em X, né? Tirando a nossa reação NK. Tá? Perceba, né? Todas essas atuações das forças ao mesmo tempo, elas vão provocar nas estacas uma alteração das reações, né? A estaca não vai estar somente, né, completamente comprimida e todas as estacas não vão ter necessariamente a mesma reação, igualzinho, tá? Então, essas adições de momento, que nem a gente viu lá em Sapata, ela vai provocar uma alteração nas reações das estacas, tá bom? Vamos simplificar aqui, ó, vista da lateral, né? Então, por exemplo, o nosso momento em X, pessoal, o nosso momento em Y, por exemplo, perdão, se você usar a regra da mão direita, ó, e botar o seu dedinho, né, apontando, né, com os dedinhos apontando, você tem um vetor, e a direção de rotação, ela está indicada pela sua mão, né, essa aqui é a regra da mão direita. Então, olhando o bloco, né, por essa linha aqui, né, esse corte, a gente tem um momento em relação a Y, né. Então, vou desenhar aqui em vermelho, ó. Você tem aqui um momento em Y, certo? Tá entendendo isso? E aqui a gente tem a nossa força NK, tá? Só que nessa direção mesmo, quem que tá atuando, né? A força X, ó. Então ainda tem uma força X aqui, ó. Ixi, é verdade, professor. O que que será que isso vai estar alterando na nossa força nas estacas? Olha que interessante, né? Aqui a estaca penetra um pouquinho, né? Penetra um pouquinho aqui. O nosso braço de alavanca, o D, né? A gente já calculou aqui, ó. Ele deu 125. Tá? Olha que interessante. Quando a gente vai fazendo, então, as forças nas estacas, eu tenho que transferir, basicamente, essas reações para cá, ó. Tudo bem? Aqui eu vou assumir, então, o peso próprio atualizado, vou chamar de NK', tá? O momento MK também, pessoal, ele vai ser atualizado, ó. Eu vou ter aqui o MYK', né? E olha que interessante. O MK', então, por exemplo, MYK', ele vai ser, nesse caso, o MKYK, perdão, mais quem? Mais a força Fz vezes o braço de alavanca. Fx vezes o D. Perceba, né? O nosso NK', pessoal, ele vai ser basicamente o NK mais o peso próprio do bloco. Perfeito? E a outra situação, pessoal, na outra direção? Mesma coisa, ó, observe. A gente tem aqui, né? Opa, a gente tem aqui, né? Penetrando um pouco, aqui também. A gente está avaliando as forças aqui atualizadas, né? Aqui a gente vai ter o NK', nessa direção, né? Vou botar aqui em verde, ó. Se a gente tivesse o corte na vertical aqui, né? O momento X, pessoal, pela regra da mão direita, né? Ele tá jogando o bloco, né? Nessa direção, ó. Esse aqui que vai ser o nosso MXK. E quem que tá agindo nessa direção? FY. Olha o FY aqui. Ah, aqui tá o nosso braço alavanca, D. Então, olha que interessante. Nesse ponto aqui, o nosso MKX, ele vai reduzir, né? O MXK', ó. O MXK', então, ele vai ser quanto, ó? Ele vai ser o MXK, normal. Só que aqui, pessoal, a força em Y, neste nosso ponto aqui, ó, ela vai tender a rodar para o outro lado. Interessante, né? Então, quando você tem um bloco que tem múltiplas forças, você ainda tem que considerar a influência dessas forças na reação das estacas. Olha que bacana. Beleza, meus queridos? Entenderam isso? Aí aqui a gente calcula simples, né? Vamos calcular aqui embaixo, ó, o MXK' vai ser o MX, que ele havia dado 120. O FY, pessoal, é 30. E a nossa distância, 1,25. Tá? Então, o nosso M'XK, ele está dando aproximadamente 52, ó, 52,5 kN.
tá? Então a gente realmente atualizou, né, o momento atuando no bloco, ó, devido às forças horizontais diminuiu. Vamos ver as outras situações, né. Deixa eu apagar aqui e fazer embaixo. Momento atualizado, né. Ops, sou burro. Momento atualizado, né, em relação a y, vai ser o momento em y, ele havia dado 40, né. A força de x, pessoal, era 10, e o braço alavanca 1,25. Então a gente está dando aqui aproximadamente, aqui eu errei, pessoal. Esse aqui é 52,5, perdão, e o de cima dá 82, na verdade, 82,5. Pronto, show. E agora, pessoal, o nosso peso próprio, né, o NK', né. O NK', ele vai ser o nosso peso próprio, a força de reação normal, mais o peso próprio. A força de reação normal era 2000. O peso próprio, pessoal, ele é basicamente o volume multiplicado pelo peso específico do concreto. Esse peso específico, pessoal, ele é o cheio, tá? Porque blocos de fundação, diferente de sapatas, elas têm muito mais armação, vocês vão ver o detalhamento, tá? Então aqui o volume do bloco é um bloco de 2,30 por 2,30. A altura do bloco a gente fez 1,35. Peso específico do concreto é 25, tá? Então o nosso NK aqui, pessoal, linha, ele foi atualizado para 2.178,54 kN. Bacana? Então tá aí. Essa é a influência do peso próprio, né, do pilar, tá? Aí, meus queridos, que nem a gente viu lá no nosso tô acho que eu tô gravando de boinha, tá. Que nem a gente viu lá no nosso slide, né, quando a gente tem a influência de momento sobre o nosso bloco, a gente tem que verificar qual que vai ser a alteração em cada estaca. Então, eu consigo fazer a alteração em cada estaca através dessa equaçãozinha, bem simples, tá. Basicamente, eu pego um eixo de coordenadas x, y no centro do bloco, e aí eu pego as distâncias das estacas em relação a esse x, né, e a gente calcula a reação, tá. É essa equação aqui, ó, tá bom? Essa daqui. Bem simples. Então, gente, o nosso momento na direção x ele não foi alterado, m de x aqui, e o nosso momento na direção y também não foi alterado, para a mesma direção, tá? E aqui que é interessante, olha que bacana essa equação, né? Para finalidade de cálculo, que nem a gente fez lá em Sapata, a tração eu vou considerar ela como sendo negativa, tá bom? E já a compressão eu vou considerar ela como sendo positiva, né? No cálculo das tensões ali, tá? Então, por exemplo, o m de x, pessoal, se você pega a regra da mão direita, projeta ela aí na tua tela, né, onde eu estou escrevendo agora, e mostra, né, a rotação vai se dar assim, ó, tá. Então, não nas estacas 1 e 2, a gente vai ter o quê? A tração do bloco, né, provocado pelo m de x. Já as estacas 3 e 4, eu vou ter compressão do bloco. Bacana? Beleza. E agora em relação a y, pessoal, a rotação vai proceder dessa forma, tá. Então em y eu terei aqui, nesses lados, na estaca 1 e 3 eu vou ter tração e tração, nas estacas 2 e 4 eu vou ter compressão e compressão. Bacana? Esses sinais aqui é o que eu vou botar aqui, tá bom? Vai ser basicamente a diferença, tá. Bom, ainda no centro do eixo da estaca, vamos adotar aqui, como esse daqui sendo o nosso centro 0, 0. Sistema de coordenada aí. Aí eu vou pegar basicamente essas distâncias até o centro da estaca, ó. Tudo bem? Então a estaca 1, pessoal, como se fossem quadrantes, né? A estaca 1, o ponto dela aqui, ela está em relação a x menos 0,75 e 0,75 metro, né? Então bota aqui, ó, a distância x, 0,75, né? E a distância y, 0,75.
tá? Não precisa botar negativo, positivo ou negativo aqui, para você não confundir com os resultados, tá bom? Então todas as distâncias, pessoal, estão basicamente iguais, né? Elas todas estão em relação ao centro 0, a distância é 75 centímetros, né? Em metros era 75. Bem tranquilo, né? Aí olha aqui a equação, né? Vai ser os nossos esforços, né, atualizados, dividido primeiro, né, pelo número de destaques, depois pelas distâncias ao quadrado, multiplicados por cada uma das respectivas distâncias. Então eu pego esse valor, boto ao quadrado, aqui vai dar 0,5625, vai ser igual em todo mundo. Somatório 0,5265 vezes 4 vai dar 2,25. Aqui é a mesma coisa. 0,75 ao quadrado, 0,5625. Vai ser igual em todo mundo, vezes 4 vai dar 2,25. Bacana? Aí aqui, pessoal, a gente só bota as equações, ó. As reações em cada estaca, eu vou ter as reações 1, 2, 3 e 4, tá? Quais são as forças características em todo mundo que a gente calculou? As compressões deu 2, 1, 7, 8, 5, 4. Boto em todo mundo. Pô, se eu fosse desenhar e escrever ao mesmo tempo dando aula, a gente teria essa aula, demoraria umas 4 horas, né? Na equação ainda, pessoal, ó, a gente divide todas elas pelo número de estacas. No nosso caso, nós temos 4 estacas. Tá bom? Agora vamos pegar, né? O primeiro valor que ele deu, aqui na nossa equação, são os momentos em x, tá? Os momentos em x atualizados, a gente calculou lá, deu 82,5, né? Beleza? Os momentos em y, pessoal, eles deram 52,5. Beleza? E aí a gente vai dividir por todas os x ao quadrado, né? Então aqui tem que ter atenção, ó. Momento em x, tá? Você vai dividir por y, tá? Então os momentos em x eu divido por y, tá? Então o quadrado de y aqui deu 2,25. No caso deu igual, né? Mas enfim, é bom reforçar. 2,25, 2,25, 2,25. Isso aqui é a mecânica dos sólidos, né? Tá? Em y, em x, perdão, deu o mesmo valor. Bacana? E o último agora a gente multiplica pelos y' né? Então você tem lá o y' e o x', né? Então, como deu o mesmo valor em todo mundo, vou botar os y aqui, 0,75. Tá? E aí depois eu boto os de x. Tinha que ser verde, né? Ah, tá. Tá. E agora, pessoal, vou botar os valores que a gente botou ali, ó, que a gente rabiscou ali em cima, né? Então, ó, o primeiro valor, que está em azulzinho aqui, ó, são os valores referentes, né, ao momento que o x provoca, tá? O momento de x provocou, tudo bem? Espera aí, é isso mesmo, professor? Deixa eu ver aqui. Então, a estaca 1, o momento de x, provocou ali uma tração, né? Então, negativo e em y, negativo, tá? A estaca 2, né? Aí o momento em x provocou uma, que nem a gente fez ali, é tração também, né? Então é esse primeiro e depois esse, tá? Então, negativo, positivo, depois a 3, né? A gente tem positivo, depois negativo. Aí você bota em ordem, né? Aí positivo, negativo, e depois positivo, positivo, tá? Logicamente, a reação da estaca 4 vai ser o maior. Você calculando isso, você pode fazer uma planilha Excel, você vai obter esses seguintes valores, ó. 4, 4, 9, aqui vai dar 5, 3, 4, aqui vai dar 5, 5, 4, e aqui vai dar 589,5.
5,6. Tá? Observem, pessoal. Qual que é a nossa carga de projeto da estaca? Tinha dado 580, né? Ixi, professor, verdade, ó. Então observe, né? Nessa situação que a gente está vendo, a estaca R4, ó, a reação dela ultrapassa a reação de projeto. Olha que interessante, devido a essas influências. Pode ser que algumas dessas combinações, se a gente mudasse, possa dar alguma das estacas tracionadas. Tudo bem? E aí, para isso, eu deixei duas notas para vocês aqui. A primeira nota, né? Caso algumas das combinações provoque atração em alguma das estacas, você basicamente tem que dimensionar as estacas para sofrer tração. Então, você vai botar armadura, né? Tá? A outra coisa é o seguinte, no item 6.3 da 6122, tá, que é a nossa norma de fundações, ele fala o seguinte, se as ações que são variáveis, né, tiverem sido preponderantemente, tá, provocadas por ação de vento, as suas tensões podem ser, as tensões admissíveis, tá, podem ser ainda ampliadas em 15%, tá, que é esse o caso então, né. Vamos assumir que os momentos ali atuantes sejam todos preponderantes de vento, que geralmente é o que acontece, né. Então, eu poderia aumentar essa reação aqui da estaca em até 15%, né. Então a força da estaca, se a gente aumentasse elas ainda em 15%, seria 580 multiplicado por 1,15, né. Isso daqui daria em quanto, né? 580 vezes 1,15, 670 praticamente, né. Tá, que isso daí ainda é maior, né, que a reação ali na maior estaca, né. Então isso daqui não nos preocupa, tá. Beleza, pessoal? Só tenham desses cuidados. Tem uma planilhinha, gente, também, que você pode montar, ó. Que interessante, né? Mostrar aqui a planilha da Porsche que eu tive. Estaca flex compressão. Aqui. Era o outro, reações das estacas, perdão. Tá? Então aqui você ainda pode brincar, ó. Então aqui botei os valores, ó, e ele já dá exatamente os valores calculados, né? Você bota o X. Se a gente fosse até calcular um bloco maior, um bloco de 10 estacas, por exemplo, né? Você botava aqui, né? E aí ele calcularia todo mundo. Seria bem interessante, ó. Você pode dimensionar então, e aí você não precisa ficar calculando ali todas aquelas equações, né, que são longas pra caramba, tá? Mas daria para preencher de boinha, tá bem tranquilo. Bacana, pessoal? Então, a maior estaca que a gente teve, a maior reação aqui, é de 589,6. Vamos estar trabalhando com ela para a gente fazer as nossas verificações. Bom, dando prosseguimento, ó, como as estacas estão ok, eu vou agora verificar o cisalhamento no bloco. Tá? Vamos lá. Basicamente, pessoal, as verificações que a gente faz do bloco, elas são todas baseadas na nossa teoria das bielas e tirantes. Tudo bem? Então, blocos rígidos, a gente faz a verificação através dessa técnica, tá? Quais são as duas verificações que nós devemos fazer, basicamente? A gente vai fazer as verificações nos nós da treliça, né? Então, aqui, se a gente fosse representar, ó, tá aqui a nossa reação NK, ela transfere, né, para nossa estaca a força na biela, e aqui a gente vai montar, ó, uma treliça, ó. Tá? Então, para aqui a gente vai ter a verificação na zona superior, que a gente vai chamar, zona superior, que vai ser a verificação junto ao pilar, e ali na nossa zona inferior, a gente vai fazer a verificação da zona junto à estaca, tá bom? Lembrando basicamente o seguinte, a gente vai pegar aqui o concreto aqui e o concreto ali, a gente vai verificar se as tensões atuantes ali nessas zonas, elas serão inferiores às nossas tensões limites. Basicamente é isso, tá bom? Aqui está um desenho representando basicamente como é que é. A gente achou a reação máxima, que havia dado ali em torno de 589, né? Vírgula, acho que 6 ou 4, né? Tá? E a gente assume que o nosso pilar ele é 4 vezes, está recebendo 4 vezes esse esforço. Bacana? Outra coisa importante, né?
Isso daqui você pode adotar esse raciocínio para calcular blocos de qualquer quantidade de estacas. É só desenhar um bloco 3D, ó, que nem a gente falou em sala de aula. E aí a gente tem o seguinte, ó, a força NK, a força NK aqui, ela vai ser transportada para as reações nas estacas, ó, tá? Quando isso aqui acontece, né, a gente consegue definir aqui dentro, por geometria, basicamente as componentes, né, como se fosse a nossa treliça. Seria uma treliça espacial. Tá? A força FB, pessoal, vai ser a força na nossa biela. Tá? A gente vai ter a reação máxima da escataca, 589,6. A gente tem uma angulação da biela que a gente calculou, né? Havia dado 49,7. E aí, basicamente, a gente consegue calcular tanto a força na biela, quanto a nossa reação, que vai ser absorvida pelo tirante, que vai ser o nosso aço. Tá? Vamos calcular então aqui, ó. A força na biela, por geometria simples, né? Ela vai ser basicamente a nossa reação máxima. Você pode pegar, né? Triângulo ali, né? Gente, meu computador tá começando a travar porque eu acho que tá muito longo. Vamos lá, né? Então, a reação máxima vai ser dado pela força na biela vezes o seno do ângulo, né? Como se você tivesse aqui a reação S, né? Igual uma treliça, né? Pega aqui o FBY, né? Tá? E o RST vai ser igual ao FBX, né? Aquilo de treliça que a gente já havia visto, né? Então aqui é a nossa força na biela. Vai ser a reação máxima que a gente calculou 589,6 dividido pelo seno, né? Do ângulo. Ele vai dar aqui, pessoal, em torno de 773, né? Então, a nossa biela comprimida está dando 773,08 kN. Show. Tá? Então, a geometria é bem simples, né? Tem várias equações, né? O pessoal já tabela aí todas as... Eita. O pessoal às vezes já tabela aí os tipos de biela, né? Para quantidade N de blocos, né? Mas aqui você não precisa, né? Decorar todos, você só precisa calcular, né? Bem simples. Tá? Outra coisa interessante, pessoal. A armadura do bloco, ela vai ser uma armadura convencional, tá? Nos slides tem aí, mas a gente vai dimensionar as armaduras nessa direção, ó, aqui e aqui, fazendo tipo um quadrado, tá? Você poderia dimensionar as armaduras também na diagonal aqui, ó, essa diagonal e dessa, né? Pra gente absorver aqui, ó. Mas a gente não teria uma armação, eu acho menos eficiente essa armadura. Na verdade, ela é mais eficiente, mas ela é pior de ser armada, que você gasta mais aço, tá? Então, para isso, eu preciso, como essa armadura vai estar nessa orientação, eu vou precisar basicamente decompor a nossa força da biela, né? Perdão, do tirante, nas direções x e y. Tá? Como o bloco ele é quadrado, essa angulação é 45 graus. Né? É verdade, pessoal. Então, logicamente, o RSTX é igual ao RSTY. Tá? Então, para determinar aqui, né, a nossa RST, ele basicamente vai ser a força da biela, né, vezes o cosseno do ângulo. Vai ser aqui em torno de 500, tá? 500 quilonewtons, tá bom. Tranquilo, pessoal? Bem suave, né? Tá bom? Consequentemente, né, se eu fosse calcular aqui o RST em x, vai ser igual ao RST em y, que vai ser basicamente essa equação, né? Você pode botar aqui, né? Então, a hipotenusa é igual ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, né? Então, a gente tem aqui, ó, o RST ao quadrado vai ser igual a 2 vezes o RSTX, que é igual de y, né? Tá, então, consequentemente, o RSTX vai ser o RST dividido por raiz de 2, né? Bem simples. Tá?
Calculando, né? Isso aí acho que a gente calcula mais à frente, né? Mas por curiosidade, deixa eu ver se eu calculei aqui. Vai ser 500, né? Dividido por raiz de 2. Vai dar 353. Bem simples, né? Guarda essa informação que a gente vai dimensionar essa armadura depois. Tá, professor, já calculei o valor das bielas, né? Eu posso calcular as tensões agora? Exatamente, vamos lá. A primeira zona, gente, como eu falei, vai ser a nossa zona inferior. A zona inferior, a gente tem basicamente aqui, né? A gente tem a nossa estaca, o bloco, tá? E a gente quer ver basicamente a região de concreto que vai estar aqui em cima, ó. Se essa região vai conseguir ser, se essa região vai ser esmagada ou não. Tá? O valor da biela de compressão está chegando aqui. Esse valor da força ela vai ser distribuída de forma uniforme em cima de uma área, essa área que está delimitada por verde. Tá? Se a tensão ali for superior à tensão limite, tá ok. Essa tensão que vai estar nessa área, a gente vai chamar de tensão da biela de concreto de cálculo da estaca, tá? Ela é bem simples, né? Essa tensão aí, basicamente, ela vai ser calculada pela força, né? Fazer aqui a dedução, né? A tensão da biela na estaca vai ser calculada pela força, né? Dividido pela área da estaca, né? Bem simples. Tá? Quem que é essa área da estaca, professor? Aqui é um triângulo retângulo, né? Tá aqui ela, né? A área da estaca, linha, vai ser basicamente a área da estaca vezes o seno do ângulo. A área da estaca ela é dada por π ao quadrado dividido por 4. Em centímetros, se você quiser calcular, né, pode. Vai dar aqui P vezes 50 ao quadrado dividido por 4. Daqui vai dar em torno de 1963. Então, essa área aqui da estaca linha, essa área inclinada, vai ser 1963 vezes o seno do ângulo, né? Daqui vai dar em torno de 1497,5. Tranquilo? Bom, tensão, ela é tá em estado limite último, né? Então multiplica por 1,4, tensão de cálculo. O valor da nossa biela a gente já descobriu. Área da estaca, né? Esse valor vai sair em kNm/cm, vai dar em torno de 0,722. Para transformar em MPa, você pode botar, multiplica por 1000. Tá bom? Tranquilo, né? Aí aqui, pessoal, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Como assim, professor? Qual que é a nossa tensão limite? Tá? Aí aqui, gente, a gente tem que botar lá nos slides, né, ou na norma. E a nossa tensão limite, pessoal, o que que a norma nos diz? Deixa eu ver aqui onde é que ela tá. Aqui. Bom, o que que ele fala, né? As tensões limites do concreto, elas são ou FCD1, D2 ou D3, tá? O que que significa isso daqui, né? Elas vão ser baseadas basicamente na quantidade de tirantes tracionados que vão estar no determinado nó. Tudo bem? Se não tem tirantes tracionados, apenas bielas comprimidas, é FCD1. Se tem um estado triaxial de compressão, ele é maior. A partir do momento que você aumenta a quantidade de tirantes, ele abaixa. Perfeito? Então, no nosso caso, quem que nós temos, né? Se a gente observar aqui. Como é que está o somatório de forças do nosso nó, né? A gente tem aqui o nó da estaca, tem aqui a reação da estaca, tem aqui chegando uma biela de compressão. E quantos tirantes estão saindo? A gente não vai dimensionar a armadura com formato quadrado? Está saindo o RSTX e também está saindo RSTY, tá? Então, nesse caso aqui, quantos tirantes nós temos? Nós temos 2 tirantes em uma compressão, uma biela. Se você olha lá,
Para 2 tirantes, a gente tem o caso do FCD2, né. Então 2 tirantes, FCD2. Ele é dado por 0,6 alfa V2 FCD. Bacana? Então aqui a nossa tensão de compressão limite vai ser o FCD2, 0,6 alfa V2 FCD. Só isso, tá. O nosso alfa V2, né, ele vai ser dado por 1 menos o FCK dividido por 250, deu aqui em torno de 0,88. Substituindo, nosso FCD é 3, né, dividido por 1,4, que já sai em... Ah, não, pode deixar em 30, né, já sai em MPa. Isso aqui, pessoal, vai te dar em torno, ó, de 11,3 MPa. Bacana? Ou seja, né, a verificação no topo da estaca, ela está superior à nossa biela, então tá ok. Tá? Se a tensão na biela fosse superior à tensão limite, ali provavelmente aumentaria o nosso, a nossa força, né, esmagaria o concreto. Tá? Nessa situação, o que poderia ser feito? Aumentar a altura do bloco. Né? Se você aumenta a altura do bloco, aquele ângulo, né, θ, ele aumenta. Consequentemente, esta força, né, ela reduz, a tensão diminui, essa área aumenta, né? Então você tem uma série de fatores, né, que vão estar aí colaborando com isso. Tranquilo? Então sempre isso, quando tem problema no bloco, aumenta a altura, tá? Vamos para a próxima, zona superior, tá? A zona superior, pessoal, vai ser aquela zona junto ao pilar, ó, tá? Como que ela é feita, professor? A lógica é o seguinte, gente, tá? Mesma coisa, você tem a força da biela, ela vai chegar ali numa uma região de contribuição da área do pilar, tá? Esta região de contribuição, ela está associada, logicamente, à quantidade de estacas, tá? Olhando aqui por cima, olha que interessante, né? O nosso pilar, ele vai distribuir as nossas FBs, né, para 4 estacas, correto? Então, na teoria, a área de contribuição do pilar, ó, é 1/4 basicamente da área do pilar, tudo bem? Essa tensão também, né, vai ser exatamente como a gente calculou outra, ó, a tensão da biela junto ao pilar, ele vai ser basicamente a nossa força da biela dividido, né, pela área P, tá? Aí essa área P, igualzinho a gente fez, ó. Vai ser basicamente a área do pilar dividida pela quantidade de estacas vezes o seno do ângulo. Tá substituindo, a área do pilar é 60 por 20, né? A gente tem 4 estacas. E aqui a gente tem o seno do ângulo, né? Nosso ângulo ele é 49,7, né? Então essa área aqui vai dar aproximadamente 1372,8. Substituindo, ó, bem tranquilo também. 773. Tá? Então, pessoal, nos slides tem várias equações que já estão prontas aí para a quantidade de pilar, para a quantidade de destaques por bloco. Mas você não precisa delas, você pode só pensar, né? Se você pensar e deduzir aqui, sai tudo seguir esse raciocínio. Professor, se eu estivesse fazendo um bloco com 6 destaques, essa área do pilar seria dividida por 6, né? Aquela força da biela de compressão irradiaria, né, na trilha espacial em 6 pontos, tá? Os ângulos mudariam, somente isso, somente isso. Essa tensão aqui vai dar 0,788, tá? Kilonewton centímetro ao quadrado, o que vai dar 7,8 MPa. Aí aqui, pessoal, é muito simples, né? Nesta região aqui do pilar, quantos tirantes estão chegando? Ah, professor, nenhum, né? Você tem aqui nessa treliça, né? Chega FB, né? Não tem tirante nenhum saindo desse ponto, tá? Então aquela nossa tensão limite, ela vai ser toda de compressão, que é aquele nosso FCD1, tá? Então a nossa tensão limite, a gente tem aqui, ó, compressão, 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 né? Ou nenhuma tração. Então ela vai ser o nosso FCD1, né? Igual o nosso slide falando, ó. Então bielas prismáticas nos nós, né?
Então, somente com pressão, tá? Sem nenhum tirante. Ele vai ser dado, então, portanto, né? 0,85, o alfa V2, FCD. O alfa V2 a gente já havia calculado, né? Nosso concreto de 30 MPa, né? Isso vai dar aqui 16 MPa. Tá? Então, pessoal, ficou feio esse MPa, né? Vamos de novo. MPa. Tá? Então, observe, né? A tensão limite também ficou superior à tensão da biela. Então, a gente também está ok. Ou seja, né, fazendo essas duas verificações, a gente pode afirmar com bastante exatidão que aquela nossa altura de 135 centímetros, ela foi atendida. Tá? Gente, tá pesado esse arquivo, tá? Eu juro que eu tô acabando. Falta só o dimensionamento agora. Tá? Tá. Então a gente já verificou que as nossas estacas estão ok, as nossas bielas foram resguardadas. A última coisa que a gente precisa calcular, basicamente, são as nossas armaduras, né? Hoje eu deixei um espaço aqui em cima justamente para fazer aquele cálculo da biela aqui e eu não peguei. Bosta. Tudo bem. Bom, quais são basicamente os cálculos das armaduras? Bem, que nem a gente falou ali. A gente vai fazer um bloco para ele ter a armadura principal, então é aquela que fica nessa direção. Ela faz tipo uma malha aqui. Essa armadura, ela vai ser calculada pela nossa biela, né? Aquele RSTX e RSTY. Tá? As outras que a gente vai chamar ela de armadura principal. Tá? As outras armaduras, pessoal, elas são chamadas de armaduras complementares. Se você já viu um bloco antes, ele tem muita armadura, né? Ele vai ter uma armadura no topo, que é uma armadura que a gente vai chamar ela de armadura superior, geralmente é uma tela, tá? A gente também tem, ela também desce aqui para cá, né? Tá? A gente também vai ter ali uma armadura chamada armadura inferior, que ela vai ser uma relação entre a armadura principal. Então ela fica mais ou menos na direção, é uma malinha. Bem feio, né? Mas tudo bem. Então ela fica nessa direção. E por último, pessoal, a gente tem uma última armadura, que é uma armadura chamada armadura lateral, tá? Ela vai provocar basicamente um confinamento, ó, do nosso bloco, tá? Então ela tá numa direção e a gente vai botar na outra direção também, fazendo uma amarra assim, entendeu? Tá, essa armadura lateral, ela vai ter esse caráter de confinamento, tá? Todas essas armaduras, pessoal, elas têm tipo um gabarito, que eu mostrei para vocês nos slides, mas eu trouxe para vocês algumas equações para a gente conseguir quantificar elas, né? Em vez de não chutar elas não, né? Então, por exemplo, a armadura principal a gente vai calcular dimensionando o tirante. A armadura complementar inferior, ela é basicamente 20% da armadura principal nas duas direções. A superior vai ser 10% da armadura principal. E a lateral, ela é essa equaçãozinha aqui, ó, que deve ser menor do que 5 centímetros ao quadrado. Então, basicamente é isso. Vamos calcular elas aqui rapidinho? Bom, então a armadura principal, né? A gente já determinou o RST e o RSTX, que vai ser igual ao de Y. Ele também pode ser dado pelaquela equação, né? RST vezes o cosseno do ângulo. Nesse caso aqui é o ângulo alfa, né? Que para um bloco de 4 estacas, esse ângulo alfa é de 45 graus. Tá? Então isso aqui vai ser 500, multiplicado pelo cosseno de 45. A gente já calculou, havia dado 353,6, tá? A área de aço necessária, pessoal, ela é muito simples de ser calculada. Ela, logicamente, ela vai ser nas duas direções, em x e em y, tá? Porque o nosso bloco é quadrado. E ela vai ser dada basicamente pela essa força,
dividido pela tensão do aço. Só isso. Só isso, professor, só isso. A técnica das bielas e tirantes, ela é simples nesse sentido, né? Tipo, é relativamente simples, né? Então, 1,4 que multiplica 353,6, dividido ali por 50, né? Dividido por 1,15, tá? Essa área de aço necessária, pessoal, ela vai dar em torno ali de 11,4 centímetros ao quadrado, tá? E aí aqui, se você adotar ferro de 16, por exemplo, a gente vai ter 6 ferros de 16 milímetros, tá? Então a armadura principal por direção ficou dessa forma, né? Bem simples, né? Tá? Beleza, pessoal? Essas aqui são feitas para parar cada uma dessas reações, beleza? A área aqui detalhada, tá? Só para deixar claro, né? A área de aço detalhada aqui está dando em torno de 12,06 centímetros ao quadrado. Tá? Então, se ela vai parar cada reação dessa, eu boto 6 barras, né? Em cima dessas estacas. Falta uma aqui, 6, tá? E aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esse ferro visto pela lateral, né? Ele é um gancho assim, ó. Tá? Bacana? Tá? Outra coisa importante, essa armadura principal, pessoal, ela deve ser maior que a área de aço mínima, tá? Essa armadura de aço mínimo, pessoal, ela é meio chatinha de ser calculado, ó. Como é que funciona, professor? Bom, essa área de aço mínimo, pessoal, ela basicamente é a área que vai ser a área de aço mínimo para resistir às forças de aço, às forças de tração mínimas que vão ser provocadas nessa área verde aqui, ó. Que é o que pintei ela de azul, tá? Então, é essa área que vai existir a tração, tudo bem? Que área é essa, professor? Bom, a gente posiciona as armaduras ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O cone que aumenta, né, esse trapézio, ele vai ter basicamente uma altura chamada altura D1. A D1 vai ser basicamente o cobrimento, que ele é 4,5, mais a nossa bitola, né, da armadura, então 1,6. Isso aqui vai te dar aproximadamente 6,1, né? Tá? E essa área basicamente vai ser um trapézio, né? Então você tem a menor dimensão, a altura da estaca, e aqui, né, você aumenta de cada lado, esse ângulo aqui é de 45 graus, tá? Que é o espraiamento das tensões, aumenta basicamente 2D1 mais a estaca. Tá? Então a área dele é dada por essa equaçãozinha, bem simples, né? Substituindo, né? A área da estaca são 50, 2 vezes 6,1. Então a área do trapézio. Isso aqui vai te dar aproximadamente 342,1. 2 centímetros quadrados. Tá? A força de tração que surge ali mínima, a gente vai chamar ela de RST mínimo. Ela vai ser basicamente a área de aço, perdão, a área de tração, multiplicado, pessoal, pela força de tração do concreto do seu ramo superior. Tá? Esse aqui é o intervalo superior, perdão. Né? Aí aqui o cálculo é meio chatinho, tá? Mas o FCTK, isso aqui não tem na nossa literatura, tá? Só deixar claro essas deduções aqui, né? Mas ele é 1,3 vezes o FCTM. O FCTM ele é basicamente 0,3, o FCK 30, elevado a 2/3. Isso aqui vai te dar aproximadamente 3,76 MPa. Em kN centímetro dividido por 1000. Por 10, perdão. Ah, esse exercício é longo, né, gente? Nossa. A gente tá fazendo esse exercício tem quanto tempo aqui? 1 hora já. Tá acabando, pessoal, tá acabando. Se a gente fosse fazer assim, aula com o desenho tudo, né? A gente demoraria umas 3 horas, com certeza. Então vai ser 342,2 vezes 0,376. Isso aqui, pessoal, vai te dar em torno, tá? De 128, né? 128,85 kN. A força que a gente calculou estava dando 350, né? Então, logicamente, essa área que eu vou calcular aqui, ela é menor, né? Do que a nossa área determinada, né? Então, para o cálculo, né, se você quisesse fazer, só por curiosidade, né?
A área de aço mínima seria, então, essa força de reação mínima dividido por Fyd, né? Daria em torno aqui de quanto? 4,15. Tá, que isso daqui logicamente é menor, né, do que a nossa área de aço necessária. Tá, então tá ok. Então vamos detalhar mesmo 6/16 em todo mundo, tá? Bom, agora que a gente já achou a nossa área de aço principal mesmo, a área de aço detalhada, meu computador travou. Tá aqui, ó. A gente consegue calcular as outras armaduras agora, que é a armadura inferior, superior e lateral. Aí aqui a formulazinha, né? A nossa área de aço detalhada, então, que nem a gente calculou, havia dado 12,06, né? A nossa armadura inferior basicamente é 20% da armadura principal nas duas direções, tá? Então tem que multiplicar por 2. Então vai ser 0,2 multiplicado pela nossa área de aço, 12,06, vezes 2, né, por direção. Isso daqui vai te dar aproximadamente 4,82 centímetros ao quadrado por direção. Tá? Aí aqui a gente pode, por exemplo, usar uma armadura de 6,3, por exemplo. Tudo bem? Que a área de aço aqui dessa armadura ela é 0,31, né, centímetros ao quadrado. Então, ou seja, quantas barras, né, de aço eu vou poder botar, né, no nosso espaçamento ali entre as nossas estacas, né? O espaçamento tem 100 centímetros aqui. Vai ser basicamente a área de aço calculada, então 4,82 dividido por 0,31. Isso daqui vai te dar aproximadamente, pessoal, 16 barras. Tá? Aí, ou seja, o espaçamento entre as barras, né? Você pega basicamente a distância total, né? E divide, né, por O menos N. Esse daqui é o espaçamento aqui, ó, assim. Então, 100 dividido por 16 menos 1, aqui vai te dar em torno de 6 centímetros. Tá? Então, detalhar como armadura inferior, vou detalhar fios, né? São 16 fios de 6,3 a cada, né? 16 centímetros, 6 centímetros, perdão. Bacana? Vamos para os últimos dois cálculos, pessoal. Vamos lá. O próximo vai ser a armadura superior, mesmo cálculo. Vai ser, então, 10% da armadura principal, né? Então, como é nas duas direções, multiplico por 2, tá? Então, 2 vezes 2, 0,6. Isso aqui vai te dar em torno de 2,42 centímetros ao quadrado por direção. Adotando a mesma coisa, se a gente adotar, por exemplo, uma bitola de 5 milímetros, né? Que a nossa área de aço da bitola de 5 milímetros é de 0,19, né, centímetros quadrados. Se eu pego ali a quantidade de barras, é 2,42 dividido por 0,19. Aqui vai te dar em torno de 13 barras também. 13 barras. E aí o espaçamento delas, a mesma coisa, né? Só que aqui a gente tem a área total, ó. Você tem um lado, o AB, né? E o BP, que são iguais, né? Então, esse espaçamento vai ser o AB menos 2 vezes o comprimento, né? Que tem comprimento de cada lado, dividido por N menos 1, né? Tá? Então, esse é 230, né? Menos 2 vezes comprimento, 9 centímetros, dividido por 12. Esse espaçamento aqui vai dar em torno, né? De 18,5. Então, aqui a gente detalha também para a armadura superior. É, 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 quantas armaduras? 13, né? 13 bitolas de 5 milímetros a cada 18,5. Pronto. E o último cálculo, né, pessoal, que o professor Yuri está exausto, né? É a nossa armadura lateral, tá? A equação dela também está ali em cima. Essa armadura lateral, né? Ela vai ser dada basicamente pelaquela equação. Então, é 0,10%,
vezes a distância útil D, multiplicado por 100 centímetros, né? Isso aqui tem que ser inferior a 5 centímetros, tá? Substituindo, né? Esse 100 vai cortar, então vai ser 0,10, né? Nosso D, que deu 125. Então, isso aqui vai dar 12,5 centímetros quadrados, que isso daqui, logicamente, é maior, né, do que 5. Maior do que 5 centímetros ao quadrado. Então, a gente dota como armadura lateral 5 centímetros ao quadrado. Aqui é a mesma coisa, né? Se você detalhar, por exemplo, barra de 8 milímetros, a área dele são 0,5 centímetros quadrado. Se você pega 5 e divide por 0,5, isso daqui vai te dar 10 barras. Tá? Que eu tenho que fazer a disposição delas, né, na altura D, tá? Então aqui, basicamente a nossa distância, né, entre barras, vai ser basicamente a altura total, menos o cobrimento só da parte de baixo, tá? Que a gente tem a estaca, né? Então é o cobrimento dividido ali por n menos 1. Então 125 menos 4,5 dividido ali por 9. Isso aqui vai te dar em torno de 13. Então, para a armadura lateral, a gente detalha aí 10 bitolas, né, de 8 milímetros, espaçadas a cada 13 centímetros. Tá ótimo. Essa armadura, pessoal, ela tem que fazer tipo um garfo assim, ó. Tá? Ela amarra, porque é muito grande para você dobrar uma armadura dessa, então a gente bota aqui um comprimento, mais ou menos, né, de 2 vezes o nosso comprimento de ancoragem. Pessoal, a próxima etapa para concluir seria o detalhamento. Não vou fazer o desenho aqui com vocês, mas eu vou mostrar o desenho que eu fiz da minha resolução, que eu fiquei fazendo no outro dia. Fiquei fazendo esse exercício umas 4 horas, olha quanta coisa deu, né? Vou mostrar aqui para vocês como que ficou, tá? Mas vocês podem fazer como se fosse no AutoCAD mesmo. Vai lá no AutoCAD de boinha, desenha, né? Cada uma delas vai ficar direitinho e tal, tá? Exercícios de sala, unidade 12, exemplo completo, blocos, tá? Então a resolução a seguir, né? A risca. E aqui que fica o detalhamento, ó. Tá? Tudo bem? Então, no detalhamento, a gente especifica os materiais. Aqui é o bloco 230 por 230. As direções laterais aqui, direitinhas. Tá? E aí, ó, pessoal, em azul tá a armadura principal, ó. No caso, são 2 vezes 6 fios de 16. Tá? Comprimento tal, que você tem que pegar lá no AutoCAD, ele tem essa carinha. O gancho tem que ser, que nem a gente viu lá na unidade 8, né? 8 vezes aí a bitola da barra, tá? Então, seria praticamente um gancho de 1,6, né? Vezes 8. Sei lá, 10 centímetros mais ou menos, né? E aí, vamos lá. As armaduras superiores, perdão, a armadura inferior, ó, a gente detalhou 16 fios, né? De 6,3 a cada 6, ó. Espaçados numa direção e na outra, tá? Em vermelhinho. Tá? Em azul escuro, pessoal, foi a armadura principal. Azul vermelho, a armadura inferior complementar. O azul cian por cima, ó, ela envolve o bloco, ó. São armaduras de 5 milímetros a cada 18, em cada lado, ó, em cada lado do bloco. E a última armadura que a gente calculou foi a nossa armadura roxa. A armadura lateral, ela envolve, ó, todo mundo, em caráter de confinamento. São 10 fios de 8 a cada 13, ó. E ela é vista por cima, ó, dessa forma. Tá? Bacana? Então é isso, pessoal. Essa é uma aula extra para vocês fazerem o dever de vocês. Eu vou abrir aqui ele rapidinho para mostrar. Tá? O dever de vocês eu vou atualizar ainda, pessoal, mas é basicamente o seguinte. Lembra o nosso trabalho 1 da unidade anterior, do nosso pórtico? Para esse trabalho, basicamente, você vai ter que calcular para o primeiro pilar uma sapata, tá? Então, para o pilar do canto, né, adotar uma sapata. E para o pilar central, adotar um bloco sob estacas. Tá? Então, quero que você dimensione isso. É só uma de cada um? Sim. Uma sapata, um bloco. Professor, quais são as cargas de projeto? As cargas de projeto vocês determinaram, né, no seu trabalho 1 da unidade passada. Tá? Inclusive, os coeficientes alfas, né, que vocês calcularam, né, o alfa e o gama z,
Se o seu pórtico deu um pórtico, de estruturas móveis, você ainda tem que majorar aqueles esforços, né. Então só para lembrar para vocês, tá. Eu vou dar para vocês a tensão admissível do solo, e nas estacas, tá, eu já vou dar para vocês a capacidade da estaca. Na sapata aqui vai ser uma sapata quadradinha também, e o bloquinho, pessoal, vai ser bloco sobre 2 estacas. Então vai ser um bloco bem mais simples do que a que a gente calculou hoje. Você pode seguir essa aula de hoje, e eu vou postar para vocês alguns exemplos resolvidos, tá, que você pode se guiar para fazer o trabalho, tá. E com isso, pessoal, a gente conclui essa aula. Na aula de quinta-feira, tá, eu vou fazer com vocês uma pequena revisão, vou comentar ainda sobre tubulão, que a gente não falou, mas de forma bem breve, tá. E aí eu tiro qualquer dúvida aí pontual para a gente finalizar essa unidade, tá. Nessa semana agora a gente entra na unidade 13, que é o que sobrou, é residual, né, não deve cair na prova, mas são coisas especiais, né, que a gente viu aí, vai ser escadas, né, vigas paredes, vai cair também, reservatórios, tá, então fiquem atentos. Vou interromper essa gravação aqui, agradecer a sua presença. Obrigado.